judicial. E agora, de uma outra forma, foi perguntado novamente sobre correição ordinária, dizendo aqui, né, que a ata tem que ser encaminhada à Corregedoria Geral em até 60 dias. Olha aqui, ó. Letra D, né, nossa resposta certa, de acordo com o artigo 6º. Parágrafo 4º, as atas da correição e visita serão encaminhadas à Corregedoria em até 60 dias quando for a ordinária, em até 15 dias quando for correição extraordinária ou visita correcional, lembrando que essa é uma fiscalização prevista. Ela é ordinária, lembra? Quando não é prevista, ela é a extraordinária. Mas a ordinária é prevista, deve ocorrer ali preferencialmente, lembrem, nos meses de dezembro, tá? Pode ser entre o mês? Pode, porque as normas não falam obrigatoriamente, falam preferencialmente. Mas preferencialmente em dezembro. A gente já viu que caiu questão falando que era preferencialmente em fevereiro. Não. Que as normas dizem que aconteça ali no final do ano. Então, dezembro. Tá bom? Agora vamos para as últimas. Estamos aqui nas últimas questões. Acerca da escrituração em meios físicos de autos digitais, assinale a alternativa correta de acordo com as normas da Corregedoria Geral de Justiça. E aí? Escrituração também tem uma parte que caiu já bastante em provas aqui para nós. O que vocês colocaram como resposta certa? Vou corrigir a questão 12 aqui, então. Questão 12, resposta certa. Expedidos em cumprimento de um ato judicial, se não houver determinação do juiz em sentido contrário, eles podem ser assinados pelos escrivães, ou seja, não precisa que o juiz também assine. O escrivão assina declarando que faz por ordem do juiz, certo? E aí vem o parágrafo 1º. A subscrição do juiz é obrigatória quando? Uma das hipóteses, nós temos algumas no parágrafo 1º, houver desconto de pensão alimentícia. Então, nessas hipóteses, existem hipóteses, porque é um documento que tem uma relevância muito grande, em que o juiz precisa subscrever este documento. Então, deem uma lida aqui nesse parágrafo 1º do 85, tá? Aqui não é a letra B. Mandados em cumprimento de ato judicial sempre serão subscritos pelo magistrado? Não. Acabamos de ver que eles serão assinados pelos escrivães. E o escrivão declara que o faz por ordem do juiz. Então, está errado aqui. Letra C. Documento judiciário para o Ministério Público, para o Poder Legislativo, para o chefe do Executivo, para delegados de polícia, comandantes da Polícia Militar e das Forças Armadas, o juiz precisa assinar. Tá? Letra D, na escrituração, é vedada a utilização de abreviaturas, siglas ou símbolos. Então, na verdade, não pode, de fato, abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, exceto aquelas que são consagradas pela língua portuguesa, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. Por exemplo, a sigla ANS, que representa a Agência Nacional da Saúde, a sigla que representa a CID, que é o Código Internacional de Doenças, muito utilizada aqui na medicina, ó, que é uma área do conhecimento humano. Essa sigla é aceita, ela pode ser utilizada. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Letra E. Havendo equívoco na escrituração, é recomendado que o escrivão aponte o termo sem efeito, seguindo-se da redação correta. Na verdade, o que a gente tem é o seguinte, tem que ter a anotação de sem efeito, e aí o que a gente vai ter? A anotação prevista no inciso 2, ou seja, sem efeito, quando for necessário, deve ser aqui datada e autenticada com a assinatura de quem a lançou nos autos, tá? Então, tem que ter essa informação aqui. Não é recomendado, na verdade, o que a gente diz é que deve se evitar. Pode acontecer esse erro? Pode, aí nesse caso tem que ter a anotação de sem efeito, mas o problema aqui é a alternativa dizer que é recomendado colocar o sem efeito. Não, se errar, tem que colocar a anotação sem efeito. É obrigatório, certo? Então, são palavras, às vezes, que fazem a gente confundir, errar a questão, né? Próxima, ó, de novo. A atividade convencional, mais uma vez, em 2023. 2023 nós tivemos 2 provas, né? E aqui nós temos o seguinte,
em relação à atividade correcional, assinale a alternativa correta de acordo com as normas da Corregedoria Geral de Justiça. E aí? E aí que a resposta certa é... Vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Letra C. Olha aqui, ó. O que a gente tem? A previsão da obrigatoriedade da realização, de novo, a nossa convenção ordinária, por ano, preferencialmente em dezembro, sobre todas as serventias, repartições e estabelecimentos sujeitos à fiscalização do juiz corregedor. Vamos ver o que está errado aqui? Letra A, estava indo bem, né? A correção extraordinária é a fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento, sem prévio anúncio, mas olha a ata aqui, ó, de novo. 60 dias para entregar a ata, na extraordinária não, né? São 15, lembram disso? Thank you, Bob. Obrigada. Essa aqui está errada. Tem 1,60. Tá? Letra B, a visita correcional tem objetivo instrutório, devendo ser antecipada através de publicação de edital sucinto com antecedência de 5 dias. A visita correcional, ela é uma fiscalização direcionada, tá? Não é um objetivo instrutório, ela tem como objetivo aí verificar a regularidade no funcionamento da unidade, o saneamento de irregularidades, certo? E ela não vai ter aí esse aviso por edital. Tá? Então, está errado aqui. Letra C, nossa resposta certa, como a gente já viu, de acordo, ó, falei para vocês, artigo. Hey, thank you. Mas ele é super importante para a prova. Thank you. Letra D, a correção ordinária e a visita correcional dependem de edital. Ó, de novo, visita correcional, parágrafo 1º, independe de edital. E falando da visita, ó, em 30 dias depois do juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, ele faz essa visita correcional, tá? O objetivo é constatar a regularidade dos serviços, né, a partir de um modelo disponibilizado, inclusive ata, né? Certo? Não depende de edital. Agora, tomem cuidado, o que acontece nessa correção, nessa visita, precisa ser lançado de forma sucinta no livro de visitas e correções, que, diga-se de passagem, hoje ele é um livro eletrônico. Quem ficar em dúvida com isso, o artigo 67 People, das thank normas you. abordam este livro. Tá bom? Beleza, letra E, as correções são presenciais, havendo a previsão de implementação gradativa de correções virtuais com o intuito de controlar temporariamente as atividades subordinadas à disciplina da Corregedoria. Na verdade, não é bem isso, tá? A Corregedoria Geral de Justiça vai implementar de forma gradativa a correção virtual, com vistas a controlar, ó, de forma permanente as atividades e não de forma temporária, certo? Então, a letra E também é uma besteira aí, mas que, né, tá errado. Nossa penúltima questão da nossa aula de hoje. Aqui, no que diz respeito à retirada e consulta de autos físicos, assinale a alternativa correta à luz das normas da Corregedoria Geral de Justiça. Nossa resposta é... E aí? Vamos ver qual é o erro dessa questão e qual é, aliás, qual é a certa e quais são os erros, né? Letra A, olha só, no que diz respeito à retirada e consulta de autos físicos. Ai, gente, perdão, aqui ficou errado. Deixa eu ir para a letra A, é aqui. Ficou errado ali na hora que eu passei para o slide. A letra A diz, na fluência de prazo comum, é permitida a retirada de autos mediante carga pelo procurador ou preposto de 2 a 6 horas, para obtenção de cópias, observado aí o término do expediente forense. Onde está isso, Pro? Aqui, ó, parágrafo 2º. Quando a gente tiver prazo comum, que é um prazo tanto para autor quanto para réu civil, Vou bem, e você? eles podem decidir, né, ou em conjunto, ou cada um ali faz a retirada do processo, mas essa retirada pode, na verdade, o que eles podem fazer? Eles podem juntos fazer uma solicitação para permanecer um prazo no processo, né, então, só ou em conjunto, mediante prévio ajuste, podem ali manifestar nos autos o período que vão retirar o processo, mas é permitida que
cada um fique com o processo pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga, Direito. independentemente desse ajuste ser feito. Tá? Então, nesse período que a gente fala que é uma carga rápida, de 2 a 6 horas para extração de cópias. Letra B. O acesso aos autos judiciais de processos em andamento, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados ou estagiários de direito que apresentem procuração, sendo vedado ao público em geral. Não, na verdade, o público pode acessar, não pode fazer carga, tá? Mas o 157 diz, ó, acesso a autos judiciais de processos em andamento ou findo, mesmo sem procuração, claro, quando não esteja sujeito ao segredo de justiça, pode ser feito, ó, por advogados, estagiários de direito e público em geral, tá? Por meio do exame em balcão, ali, né, do ofício, ou se for processo administrativo. E tá difícil. Administrativo, tá? Letra C. O acesso aos autos judiciais de processos em andamento, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados ou estagiários de direito, mesmo que não sejam procuradores das partes, né? Sendo vedada a retirada dos autos em cópia. Aqui está errado, sabe por quê? Porque nesse caso pode retirar os autos em cópia. Essa é a carga rápida, mas que é feita por aquele que não é advogado do processo, mas por ser um processo público é possível essa solicitação por 1 hora para tirar cópia. Bru, mas por que a pessoa vai querer acessar um processo se ela não é advogada? Às vezes ela tem um caso semelhante, ela quer analisar ali, né, alguma coisa que foi feita naquele processo, então ela pode fazer isso. Tá bom? Letra D. Não havendo fluência de prazo, é permitida às partes a retirada do processo em carga, independentemente do requerimento. Não, 164 fala que pode, mas precisa fazer o requerimento. Precisa fazer a solicitação ao juízo. Tá? Letra E. Para fins de controle de carga rápida, é permitida a retenção do ofício judicial de documento de identificação do advogado ou estagiário de direito. Muita gente erra. É possível? Não. Vai apresentar o documento, mas o 166 diz que é vedada a retenção do documento do advogado ou do estagiário. Tá? Vai ser recebido o documento, faz a anotação ali no sistema de que foi feito carga, devolve o documento. Não pode ficar com o documento da parte. Tá? Ali, da parte não, no caso do advogado ou do estagiário. Não pode. Beleza? Questão de número 15, nossa última questão, com relação à tramitação do processo eletrônico e sua disciplina nas normas da corregedoria, assinale a alternativa correta. E a resposta correta aqui dessa questão é a letra... Vamos ver? Deixa eu ver aqui. Ficou 2 vezes a C, né? Mas só para a gente corrigir agora. É exatamente a C a correta, então que ficou 2 vezes no nosso material. Vamos corrigir? Letra A diz que na elaboração de documentos pelo ofício de justiça ou do processo eletrônico devem ser utilizados documentos institucionais padronizados, autorizados, ó, de novo. Não é a juiz de execução, isso caiu em 2023, caiu em 2024. Quem autoriza e aprova é a Corregedoria Geral de Justiça. A gente já viu esse 1237 em outra questão. Certo? Próxima, letra B, na criação de modelos de número do processo eletrônico, o nome do modelo deve conter necessariamente o número do cartório onde foi elaborado. Então, aqui no 1238, a gente fala desses modelos que podem ser criados, né, esses modelos institucionais, né, e aqui falam todos os dados que devem ter, mas não fala número do cartório, não. Fala, ó, tem que vincular a ação ali, né, qual é o modelo. Ah, é um mandado de citação, é um mandado de intimação, é um ofício, tem que ter esse nome, né? E a vinculação ao ato, a que ele é vinculado. Tem que indicar aqui no cadastro, no nome do modelo, se há necessidade de análise, de cumprimento de ato judicial, indicar informações do prazo, né? Mas não tem exatamente aí a questão do número da vara, isso não tem aqui mencionado, né? O número da unidade. Aqui não está mencionado, tá? Letra C, sempre que cabível, a fim de possibilitar trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia, devem ser utilizados modelos de grupo. Exatamente o que está aqui no nosso parágrafo 3º, tá? Parágrafo 3º aqui do mesmo 1238.
tá bom? Que a gente viu aqui, pode ser utilizado esse modelo de grupo. Letra D. As previsões das normas da corregedoria relativas a processos físicos não têm aplicação ao processo eletrônico. Quem diz?